nós vamos para a leitura orante. Bíblia aberta, cartilha de oração. Pede ajuda a quem está do teu lado. Ezequiel. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O contexto, de novo, no dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel. Então, Ezequiel, qual era a função de Ezequiel? Ele era um sacerdote. Quiser anotar ali, ó, Ezequiel, sacerdote. Filho de Buzi, vivia na Babilônia. Então ele estava no exílio da Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Entendeu o contexto? O rei de Israel, Joaquim, preso, o sacerdote no exílio. Escutemos a mensagem. Capítulo 2. Quando vi isso, caí, encostei o rosto no chão, quando eu via uma voz que dizia: homem mortal, fica de pé, eu quero falar com você. Quem estava falando isso? Quem disse isso? Continue escutando. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi a voz dizer. Você entendeu? Estava no exílio, à beira do rio Quebar, o rei preso, 5 anos de exílio. Quando vi isso, encostei o meu rosto no chão. Era Deus que ia falar. Então, Ezequiel diz que ouviu uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Quando a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu estou mandando o povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem a eles, vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Olha o que Deus disse e previne Ezequiel. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo, Ezequiel. De nada que vos disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar. Que eles deem atenção ou não, lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi
uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Escuta bem isso. Ezequiel, diante de Deus, eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela se desenrolou. Eu vi que dos dois lados havia coisas escritas. E que estava escrito em gritos de dor, lamentos e gemidos. Você está escutando isso? Deus disse: homem mortal, come esse rolo. Come. Depois vá e fale ao povo de Israel. Homem mortal, Ezequiel, come esse rolo. O que tinha nesse rolo? Coisas escritas. Escritas entre gritos de dor e lamentos e gemidos. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse: homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando. Encha seu estômago com ele. Eu comi. Era doce como mel. Então Deus disse: homem mortal, vai e diga ao povo que eu lhe ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas, ao teu povo, que você fala a língua, que você compreende e eles os compreendem. Se eu enviasse a grande nação que falavam línguas diferentes, eles poderiam não entender. Porém, o povo de Israel não vai dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. E continua, palavra do Senhor, graças a Deus. Tenha curiosidade e leia mais. Mas o que é que se destaca hoje? Coma o rolo, a palavra. Você sabe que a Bíblia não era assim nesse formato. Era um formato de rolo. Portanto, coma a minha palavra e tudo, encha teu estômago. Tinha gosto de mel. A palavra de Deus é doce. A palavra de Deus preenche o vazio. Portanto, não estaria Deus dizendo a você, mulher mortal, homem mortal, padre mortal, a nós, engula, coma o rolo da palavra de Deus. Então, falarás a palavra de Deus.